política internacional. Nossa. Tipo, agora tá tendo a treta lá da China, Taiwan. Sim. Agora há pouco teve do... Agora há pouco não, né? Ainda tá tendo da Rússia e da Ucrânia. Isso. Tu acha que, tipo... Que os dois países se fuderam em questão monetária, né? Eles precisaram de criptomoedas pra conseguir fazer algumas coisas, ou não? Sim. Cara, dizem que sim. Dizem que a Rússia teve problema de sanções ali e que ela usou Bitcoin, mas isso não consigo provar. Ninguém trouxe uma prova de que uma carteira russa movimentou e tal. Mas a questão toda que tem o tal do BRICS lá, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Que daí quer criar uma moeda que seja global também, alternativa ao dólar e ao sistema SWIFT do Banco Central Americano. Que o Banco Central Americano ele faz as transações entre bancos através dessa plataforma SWIFT. E aí, supostamente, eles trancaram essa plataforma, essas transações SWIFT para a Rússia. E a Rússia sofreu essas sanções, só que a Rússia, ela dá fornecimento de gás para toda a Europa durante o inverno. E aí os caras pegaram e falaram, tá, a Rússia começou a fazer assim, então se vocês vão fazer as sanções, beleza. A gente vai ficar limitado, mas vocês também, nós vamos fechar os dois, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, vocês não vão receber porra nenhuma de gás. Morrendo de frio no inverno. E aí os caras voltaram atrás. Aí a Alemanha foi a que mais se fudeu. Eles voltaram atrás nessa da SWIFT. A Alemanha foi a que mais se fudeu, porque a Alemanha foi a que mais precisa, é o país mais rico da zona do euro ali. E basicamente eles são os que mais precisam do gás da Rússia. Eles se fuderam, cara. E aí, se eles não têm isso, eles vão ter que reativar as hidrelétricas, as termoelétricas. Eles começaram... A nuclear, né? Não, a nuclear eu não sei. Acho que é as termoelétricas, não é? Termoelétrica? Pode ser também. Não, eles têm... Eu vi que eles estavam pra desativar as nucleares, mas estão precisando voltar atrás por causa do... Isso. Aí eles começaram a reativar e tal, só que, cara, não chega, não tem não comporta. Aí na Espanha os caras já estão falando, o governo já tá limitando o pessoal a não passar o ar-condicionado acima de 27 graus, entendeu? Então não pode passar... Então o calor do inferno lá. E aí, mas vai vir o frio rigoroso. E aí eles falaram, não pode botar nesse inverno acima de 27 graus. Então os caras começaram a ter esse perrengue fudido, assim, porque a Rússia, ela entrou em guerra com a Ucrânia, não sei se vocês sabem o porquê. Mas, por causa da OTAN, né? Mas por causa dos países da OTAN que viam se aproximando e queriam colocar a Ucrânia dentro da OTAN. Ia fechar um cerco ali na Rússia, você tá Isso, fudido, né? a Rússia ia se sentir cercada e incapacitada, né? Além disso, ela tinha territórios em que ela acredita que ela tem que faz parte da Rússia, né? E aí, além disso, agora a China, ela começou essas atividades militares porque há muitos anos nenhuma pessoa do alto escalão de poder dos Estados Unidos visitou Taiwan. E em 1949, tá? Vocês lembram que teve lá o Bretton Woods e tudo mais. E depois com o Nixon em 1970 ali, 1960 para 1970, o presidente Nixon, ele assumiu que a China comunista, essa China que a gente conhece, ela é a verdadeira China. Porque a China e Taiwan, elas eram uma China só, antigamente. E era uma China que teve uma guerra, um conflito civil, uma guerra civil de muitos anos, desde 1911 até 1949, eles tiveram um conflito para determinar qual seria o sistema vigente, né, o sistema econômico vigente da China. Seria capitalista ou comunista, barra socialista. E aí os comunistas, os capitalistas ganharam por um bom tempo deles. Acho que é o Chichek, como é que é o nome do cara agora? Agora eu não lembro o nome dele. Mas ele é um líder que ele era ele era chinês capitalista e o lado político dele vencia vários conflitos até 1925. Então, de 1911 a 1925, a China, como conhecíamos, ela era muito mais capitalista. E aí veio o Mao Tse-tung e ele conseguiu, com popularidade, né, aumentar uma quantidade muito grande de pessoas que acreditavam no sistema comunista. E eles venceram depois, em 1949. E aí, teve um período ali, durante a Guerra Fria, que a União Soviética
e a China tretaram entre si. E aí os Estados Unidos ficou do lado da China nessa treta. E aí o Nixon, ele decidiu que a China verdadeira, que eles iam declarar como uma nação mesmo chinesa, era com viés comunista, do Partido Comunista dele, tá? Então, quando aconteceu isso, em 1949, a perda dos chineses capitalistas para os socialistas, os comunistas, eles pegaram os caras derrotados e o líder deles foram para essa ilha, chamada Ilha de Formosa, conhecida como Ilha de Taiwan. E aí, nessa Ilha de Taiwan, eles determinaram, aqui nesse território nós vamos construir a China capitalista. E aí, naquele período em que o Nixon determinou a China verdadeira, ele escolheu entre Taiwan ou China. Então, como a China verdadeira, ou poderia ser a China de Taiwan, que seria a ilha, mas pela capacidade regional, porque Taiwan não tinha porra nenhuma, não produzia nada naquela época. A capacidade de Taiwan territorial era muito pequena, não era tamanho continental. A China comunista, ela tinha um tamanho continental. Então, eles determinaram que a China é a verdadeira para ficar do lado deles contra, o lado mais forte, né? Contra a União Soviética, seria a China comunista, naquele período. E aí, muitos anos se passaram e teve um acordo em 1990 e poucos, acho que até a Nancy Pelosi, na época, já estava inserida nesse contexto, que com o crescimento exponencial da ilha de Taiwan, que era um país, e eu ainda acho que ela é um país separado da China, ela começou a crescer muito em economia e ela teve um crescimento muito pungente. Aconteceu um efeito muito parecido com a economia de Hong Kong. Então ela começou a crescer muito forte. O capitalismo se desenvolveu, ele funcionou na ilha de Taiwan e ela começou a ser a grande líder de construção e desenvolvimento de chips eletrônicos. Então todos os chips eletrônicos que você tem no iPhone aí, se você quebrar, abrir ele, vai estar lá made in Taiwan, que os componentes elétricos, né, começaram a ser produzidos por essa ilha. Bom, vendo toda essa evolução industrial, essa evolução desenvolvimento tecnológico que Taiwan tinha, os Estados Unidos decidiu fazer o seguinte, nós admitimos que a China verdadeira é a comunista, mas a gente quer criar uma lei que é o seguinte, vocês não podem invadir Taiwan. A ilha de Taiwan, ela tem vocês vão respeitar que eles têm esse viés capitalista e que ela age de uma forma independente, é como se fosse um território independente da China, tá? Que faria até parte da geografia da China, mas seria um território independente da China. Pois bem, assim como era Hong Kong, porque Hong Kong, desde a Guerra do Ópio, Hong Kong ficou 100 anos no poder da Grã-Bretanha, acho que da Inglaterra, da Rainha da Inglaterra. E aí é o seguinte, enfim, depois então de 100 anos, Hong Kong perdeu então essa conexão com a Inglaterra, deixou de fazer parte da monarquia inglesa, voltou para a China e se mantém ainda dentro de uma estrutura capitalista ainda, vamos dizer assim. E em Taiwan, os Estados Unidos, desde os anos 90, com o desenvolvimento de carros, motores e a porra toda, que depende de chip. Do chip, tá? E Coreia do Sul também depende, o Japão também depende. E o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, e teve mais um outro país aí que depende muito de Taiwan, para as indústrias e as empresas continuarem sendo produtivas, com base nesses microchips, eles queriam tomar posse e assegurar que, vamos dizer assim, Taiwan é separado da China, porque ela não pode ser comunista, porque se a China começar a controlar o desenvolvimento desses microchips, isso aqui pode afetar toda a nossa cadeia produtiva de automobilística, de computação e assim por diante. Então eles fizeram um acordo com a China, que os Estados Unidos ia aceitar que Taiwan, que a China verdadeira era a China comunista, mas ao mesmo tempo eles não podem invadir de forma alguma a ilha de Taiwan e retomar esse poder. Acontece que no ano passado, em 2021, o Xi Jinping, o líder da China, ele tá envelhecendo, obviamente, e ele começou a prometer pro herdeiro deles, né, pro pessoal que vem à frente depois dele, que ele, antes da morte dele, ia recuperar o território de Taiwan. Esses caras vão ficando velhos, eles querem fazer alguma coisa pra entrar na história. Porque eles querem que a ilha de Taiwan seja incorporada à China e que, mesmo sendo incorporada à China, ela seja subordinada. Seria subordinada, sim, mas seria, tipo assim, de forma pacífica, eles não vão mudar o sistema. Vai continuar sendo capitalista, vai continuar sendo capitalista. Eles só querem falar que eles são dono. Exatamente. Eles querem ter o controle desse território. Por quê? Porque, geograficamente falando, essa ilha ela fica na frente do litoral maior
maior ali da chinês, e ela é uma barreira, uma parede de proteção de possíveis invasões inimigas futuras e náuticas, né? Então, por exemplo, se algum país fosse invadir a China por alguma força militar e controlasse também, quisesse controlar toda a capacidade de importação e exportação chinesa, se um país controlasse aquela ilha, ele supostamente conseguiria controlar essa região, entendeu? Militarmente falando, talvez poderia impedir da passagem de navios e tudo mais, cargueiros e tudo mais. Então isso poderia afetar toda a logística de importação e exportação chinesa e poderia implicar em não mais crescimento, que a China hoje, ela recebe 80% do seu petróleo provém do mar, provém dessa região. E aí nós temos essa região ali que eles querem assegurar o controle dessa região. Então a China quer assegurar o controle de Taiwan, da ilha de Taiwan, para assegurar o controle da região. E não ter nenhum tipo de impedimento geográfico provocado pelo Japão, pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos, que são supostamente inimigos da China. Mas essa tendência, concorrentes rivais, tipo, da China se transformar na maior economia do mundo, isso, tipo, quando é levantado esses dados de PIB, é considerando Taiwan junto, ou não? É separado? Cara, não é considerado Taiwan junto, eu acho que não. Porque, cara, Taiwan hoje é uma província separada da China. Ela não faz parte da China. Entendi. Alguns países adotam oficialmente a Taiwan como fazendo parte da China, outros países não. Os países que não fazem são os Estados Unidos, entre vários outros aí. O Brasil não considera, né? Não. Por causa de acordo comercial, né? Que o Brasil tem com a China.